Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esse momento, por esse período, por esse início de madrugada que o Senhor nos concede para a glória do seu nome. Hoje eu tenho uma palavra do coração do Senhor para nós. E aqui antes vamos orar ao Senhor nosso Deus e depois estarmos louvando a Ele pelos seus atos poderosos, pela sua grandeza, pela sua misericórdia, e que o Senhor continue tendo misericórdia de nós. Amantíssimo Deus e eterno Pai, é na Tua presença, Senhor Jesus, que aqui estou neste momento, e quero Te louvar, Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade. O Senhor é o Deus vivo, todo-poderoso, que não perde em batalha, aquele que é, que era e que há de vir. Pai eterno e querido, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, eu Te suplico a favor do Brasil, a favor de cada pessoa que estiver, meu Deus eterno, neste momento, ó Senhor Jesus, precisando da Tua ajuda, precisando da Tua graça em qualquer que seja a área de sua vida. Pai eterno e querido, eu Te peço, Senhor Jesus, a favor do Brasil. Eu Te peço, Senhor Jesus, a favor, meu Deus, ó meu Deus, dos demais países da face da terra, dos cristãos, do Teu povo, dos nossos familiares, ó meu Deus, olha para cada um de nós da vitória. Te peço que o Senhor intervenha de forma especial, conforme a Tua vontade, nesses países que estão em guerra, que haja o armistício. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu Te peço, acalma, meu Deus, esta guerra, porque está escrito na Tua palavra, no Salmo 46, aleluia, no versículo 9, que o Senhor faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E o Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Ele diz. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando ao Senhor com alguns dos meus louvores antes de eu entrar na palavra do Senhor nosso Deus. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que manda seja fiel e corajoso em cumprir o que Ele te ordenar. Ele te exaltará sobre toda a terra, Ele determinará as bênçãos em teus celeiros, porque Ele é grande e fiel para cumprir. Bendito serás tu na cidade e no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra que plantares, e as crias dos teus animais e das tuas ovelhas. Se atentamente ouvires a voz de Deus, o Senhor abrirá o bom tesouro, abrirá o céu para dar chuvas de bênçãos na tua terra no tempo certo, e abençoará a obra de tuas mãos. Ele te exaltará sobre todas as nações, se tu fores temente ao Senhor enquanto viveres. O Senhor determinará as bênçãos em teus celeiros. Em tudo que puseres as mãos, prosperará, prosperará. Se guardares os mandamentos que o Senhor
guardares os mandamentos que o Senhor hoje te ordena. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Deuteronômio capítulo 28 esse louvor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Eu ia louvar mais louvores, mas devido a uma chuva eu levei. Afetou um pouco a garganta. Mas eu vou estar transmitindo a palavra do Senhor nosso Deus para a vida de vocês. E começo dizendo que uma ação genuína e comovente, uma ação genuína e comovente, ela toca o coração do Senhor nosso Deus. Quando nós agimos de forma benéfica, favorável, genuinamente e de forma comovente, isso toca o coração do Senhor nosso Deus. E por isso, na maneira mais sucinta possível, nós vamos analisar esta realidade que eu estou falando aqui no livro de Jonas. No capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10, é o texto que eu vou ler e depois estar falando um pouco dessa carta. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram no Senhor nosso Deus. E proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto e nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente ao Senhor Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará o Senhor Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos. E o Senhor Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e o Senhor Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria para com eles, e não fez. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui vamos descobrir aonde está essa ação comovente, genuína, e que tocou o coração do Senhor nosso Deus. Mas como para entender isso é necessário uma simples análise, um pano de fundo, podemos dizer, acerca desta carta de Jonas. Primeiro eu tenho que falar acerca um pouco do profeta e do estilo do livro que ele escreveu e deixou registrado. E eu digo que Jonas era um profeta teimoso para com a vontade do Senhor nosso Deus. E ele escreve e mostra acerca da ordem do Senhor dada à cidade de Nínive, porque as ações de Nínive o Senhor considerou elas maliciosas. É o que está no capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, trazendo para a nossa vida esse ponto, nós entendemos que o Senhor é riquíssimo em bondade, misericórdia, é verdade, mas ele também se ira e é fogo consumidor. E quando nós vemos o Senhor dar um veredito desse que ele deu para uma nação, isto trazendo para a nossa vida hoje, nós entendemos que não é de graça que muitos sofrem. Não é de graça ou por um acaso que muitos morrem. E nem é de graça e nem é por acaso que está se havendo problemas entre outras nações. Mas simplesmente a falta do Senhor nosso Deus para com as nações, para com as pessoas, dentro das nossas vidas, nos nossos corações, é que nos trazem muitos problemas. Isso não se pode ser negado, e sim refletido. E aqui nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, essa nação é advertida e ela se chega ao Senhor nosso Deus. E com isso veio louvado seja o nome do Senhor, a ação dessa cidade foi capaz de tocar o coração do Senhor para que tivessem a sua sentença suprimida. A linguagem do livro de Jonas, ou seja, o escrito deste livro, eu considero uma linguagem literária simples, de cunho espiritual salvífico, ou seja, era uma mensagem que alertava um povo que ia ser destruído porque faziam mal diante dos olhos do Senhor, mas que havia uma possibilidade de salvação se eles se arrependessem. E que esse livro de Jonas, ele mostra a nós sinais poderosos do Senhor, sinais assim curiosos, desde quando o Senhor forma uma grande tempestade, como há sinais inusitados de que somente por Deus é que aconteceriam em que ninguém faria, que foi o caso de Jonas ser engolido vivo por um grande peixe e permanecer vivo, e o caso da aboboreira, que há um grande mistério do Senhor nessa aboboreira, e eu vou relatar a vocês mais adiante. Mas o livro de Jonas, apesar de relatar a relutância dele para não fazer a vontade do Senhor Deus, apesar de relatar as suas intempéries que ele recebeu de acordo com as próprias ações dele para com o Senhor, então, ainda assim, o Senhor age através de Jonas, o Senhor cumpre seus propósitos, e eu digo a vocês que Nínive tomou uma postura que é o que o Senhor espera de toda a humanidade a princípio, que é uma atitude de arrependimento voluntário, de mudança de ações de conduta para uma boa conduta e que isso perdure. É isso que o Senhor deseja na prática. E Nínive alcançou isso, conseguiram alcançar isto. E aqui, quando Nínive cumpre isto, eu vejo também o cumprimento de um texto bíblico não direcionado somente para Nínive, mas o que aconteceu na sua reação ao receber a palavra do Senhor, que está aqui em Isaías capítulo 65, versículo 1, quando o Senhor diz assim: eu fui buscado por um povo que não perguntavam por mim. Eu fui achado por aqueles que nunca me buscaram. Há um povo que não se chamava pelo meu nome. E quando eles me chamaram, eu disse: eis-me aqui. Então foi o que aconteceu com os ninivitas. E que hoje em dia é possível acontecer com todas as nações da terra, quando se vem ao Criador. Então, para analisarmos o livro de Jonas rapidamente, eu dividi em 5 partes. A primeira é a vocação de Jonas
a chamada, a missão que o Senhor deu para Jonas e a sua relutância para não fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele dá uma ordem a Jonas e diz o que era para ele fazer. Para o filho de Amitai, disse assim, olha, levanta-te e vai para a cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim e tenho uma mensagem de não ser favorável para Nínive. Mas acontece que Jonas, ele faz diferente. Ou seja, o Senhor manda ele ir para a direção nordeste, que neste ponto aqui seria, vamos dizer, próximo ou na cidade do Iraque hoje. E Jonas, ele compra a passagem não para lá, mas ele compra a passagem para o país onde é a atual Espanha hoje. Ou seja, para o oeste. O Senhor mandou ele para o nordeste e ele vai para o oeste. O mais distante possível que ele podia imaginar foi o que ele fez, para não atender à vontade do Senhor. Contudo, quando se trata de uma vontade do Todo-Poderoso, e que ninguém, absolutamente ninguém pode impedir, e para ele não há empecilhos, nem há distâncias, nem há meios de nada de interferir na vontade dele, é claro que o Senhor não deixaria o que Jonas fez de graça. Então, nesse intermédio de tempo, é onde Jonas, ao invés de estar se direcionando para Nínive, ele vai para Tarsis. Nesse período de tempo, nessa viagem que ele compra a passagem, vai velejar, ou seja, vai de navio. O que é que acontece? Ele começa a enfrentar, vamos dizer, a ira do próprio Deus. O Senhor não estava satisfeito com ele, estava certamente aborrecido. Aqui diz versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus de D minúsculo. E lançavam no mar as fazendas que faziam peso no navio, para ver se aliviava o peso do navio. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia num profundo sono. Quer dizer, uma grande tempestade estava acontecendo ali, todos estavam a ponto de morrer, e Jonas, que era o culpado daquilo, ele estava descansado, deitado no porão do navio, dormindo num profundo sono. Mas é como eu disse, o Senhor dá uma ordem a ele não obedece, o Senhor não ia deixar isso de graça. O que acontece? Jonas, ele é chamado pelo mestre do navio, temer os marinheiros e começar ali a jogar os pesos do navio fora, para que as almas deles fossem salvas. E o mestre do navio, capítulo 1, versículo 6, desce até onde está Jonas e diz, o que você tem, dormente? Ou como quem diz assim, o que você está fazendo aí, dormindo? Levanta-te, invoca o teu Deus, porque a coisa aqui está séria. Para ver se o teu Deus se lembra de nós e assim nós não venhamos a perecer. Tu tá pensando que tá tudo em ordem? Tá não, olha, se levanta, porque a coisa aqui tá séria. E Jonas ali, quando desperta e vê, a Bíblia diz que os marinheiros e cada um ali lançaram sortes e cada um ali foram buscar pelos seus deuses e de uma maneira muito interessante, o Senhor faz recair tudo aquilo sobre Jonas. Ou seja, em outras palavras, todos ficam sabendo que Jonas era o culpado daquilo tudo. Então, quando eles descobrem que Jonas era culpado daquilo tudo,
a Bíblia diz que Jonas foi cobrado pelo povo. Versículo 8. Eles lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Qual é a tua ocupação? De onde tu vens? Qual é a tua terra? Tu és de que povo? Quem és tu? Porque nós fizemos aqui os nossos credos aqui, só aponta que tu é o culpado. Então, de onde tu é? Quem é tu? Tu serve aqui Deus. E aqui Jonas evangeliza, mesmo sem ele querer. Versículo 9, ele diz, eu sou hebreu. Eu temo ao Senhor Deus, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra seca. Ou seja, ele fala Deus de D maiúsculo. Aí o que é que a Bíblia diz? Que os homens se encheram de grande medo, temor e disseram, por que tu nos fizeste isso? Pois sabiam os homens que a fuga de Jonas diante do Senhor tinha feito com que sobreviesse a ira do Senhor ali. E a Bíblia diz que eles disseram a Jonas assim, agora o que é que nós vamos fazer da vida para que esse mar fique mais calmo, para que a gente suporte aqui? E a Bíblia diz que a situação, versículo 11, engrossava ainda mais. Mas aqueles homens remavam, eles se esforçavam para alcançar qualquer pedaço de terra. Mas acontece que quando os esforços são para manter uma desobediência, para relutar contra a vontade do Senhor, então esse esforço ele é totalmente em vão. Foi o caso daqueles homens, se esforçavam no mar à vontade, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais, ou seja, a coisa ia piorando. Eles sabiam que era para fazer, mas eles não estavam fazendo, e a coisa estava piorando. Então, quando você observar uma coisa bem pior, observe se não é alguma coisa que está deixando de fazer. Observe se não é alguma coisa que está faltando. E a Bíblia diz que eles, versículo 14, começaram a clamar ao Senhor, tudinho, e disseram, Senhor, nós te rogamos que não venhamos a perecer por causa da vida desse homem aqui, e que o Senhor não ponha sobre nós sangue inocente, Senhor. Senhor, tu fizeste isso como te aprouve. E aí, além de todo mundo ficar sabendo que Jonas era o culpado, de repente ele pega e toma uma atitude que parece uma atitude suicida. Ele diz assim, me lancem no mar, e a fúria vai se acalmar do mar, e vocês serão salvos. Então, Jonas, ele toma essa decisão aparentemente suicida, mas na realidade ele sabia que estava nas mãos do Senhor e sabia o Deus o qual ele cria e servia apesar de tudo. Então, quando ali eles lançaram Jonas ao mar, a Bíblia diz que cessou o mar e cessou a fúria do mar. E ali aqueles homens puderam ser, vamos dizer, ter a vida deles poupada. Glória a Deus. E o Senhor ainda não terminou para com Jonas por causa da desobediência dele. Como eu disse a vocês no início, o Senhor não ia deixar a desobediência dele assim de graça. Nunca. O que é que acontece? De repente, Jonas, ao invés de velejar no navio tranquilamente, podia pegar o navio para ir para Tarsis, mas ele vai em direção ao oeste, totalmente oposto. Então, ao invés de ele ir velejar tranquilamente, o Todo-Poderoso cria um transporte inusitado para Jonas, para ele velejar sozinho. E esse transporte peculiar que o Senhor só deu a Jonas foi quando ele foi jogado no mar e veio um grande peixe, abriu a boca
e engoliu ele inteiro. E ele passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, viajando e velejando, mas dentro do ventre do peixe. Então, ali 3 dias, aí nós vamos para o segundo ponto, que é a experiência singular, inusitada de Jonas. Sabe por quê? Porque na Bíblia inteira, o único que foi engolido pelo peixe e sobreviveu foi ele. Em outra ocasião, o único que andou por cima do mar com o Senhor Jesus, ainda que andou um pouquinho, foi Pedro. E aqui quem andou dentro do peixe, o único que a Bíblia registra foi Jonas. E ali esteve ele, velejando, mas dentro do peixe. Mas o que é que ele faz na sua experiência singular, inusitada e que ele considerou infernal? Capítulo 2, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe. Ou seja, já era uma maravilha, louvado seja o nome do Senhor, ele está vivo. Porque se o Senhor tivesse mais irado com ele, o peixe o teria mastigado, pelo menos no meio. O grande peixe, que era uma baleia. Mas, louvado seja o nome do Senhor, ele foi engolido vivo e estava vivo dentro do peixe. Imaginem vocês que uma baleia, ela pode ir a 2.000 metros de profundidade do mar, ou mais do que isso. E esse homem sobreviver e respirar e viver dentro da entranha do peixe, sem ter equipamento de nadar, sem nada, só o Senhor para fazer isso. Porque o Senhor tinha um propósito e queria que era ele que fosse pregar em Tarsis. Em Nínive, melhor dizendo. Então, por isso que o Senhor preservou ele vivo. Aí, às vezes, a gente olha a nossa vida e diz, nossa vida está ruim. Nossa vida está uma coisa terrível. Aí o Senhor diz assim, tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. E eu não falo isso aqui para consolar você, não. Mas o que eu quero dizer é que quando nós obedecemos à vontade do Senhor nosso Deus e fazemos de bom grado, praticamos o que Ele pede para fazer, nós sofremos menos. Mas quando somos desobedientes, aí nós sofremos mais. É assim. E Jonas aqui, ele não precisava desse sofrimento todo. Mas acontece que, como eu disse a vocês, ele desobedeceu ao Senhor, então o Senhor não ia deixar de graça. Então aqui ele das entranhas do peixe e vivo, ele clama ao Senhor. E ele diz, versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno, ele fala, eu gritei. E tu ouviste a minha voz. Ele está dizendo que orou ao Senhor e o Senhor ouviu ele. Aí ele diz, porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele está dizendo. Aí ele diz, eu disse a mim mesmo, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. O que é que ele está expressando aqui? Fé. Ele está expressando fé, porque ele está crendo que o Senhor iria tirar ele daquela situação e que ele tornaria a adorar o Senhor no templo. É isso que ele está dizendo. Ele diz, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça, com certeza. Porque cada vez que o grande peixe abria a boca, engolia água, engolia algas, engolia peixe. E tudo estava junto com Jonas. Tinha que estar ali, tudo ali, até enquanto o Senhor tomasse uma providência. Então ele descreve a sua experiência. Aí ele diz,
Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra. Correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando eu desfaleci em mim a minha alma, e eu me lembrei do Senhor, e entrou em mim, em ti a minha oração, no templo da tua santidade, os que observam as suas vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício. Com voz de agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Então ele descreve a sua experiência, que ele compara como o ventre do inferno, mas ele também enxerga a misericórdia do Senhor nosso Deus, apesar de tudo que ele estava vivo. E ele faz o quê para sair daquela situação, para ver se toca o coração do Senhor nosso Deus favorável a ele? Ele faz um voto. A coisa está difícil, faça um voto para com o Senhor. Ah, não posso nem ouvir essa palavra, porque está se lembrando de dinheiro. Jonas não fez aqui, não mostra se o voto dele foi em dinheiro, não. Tem tantas coisas que eu posso fazer um voto. Por exemplo, Ana fez um voto para que na cabeça do filho dela jamais passasse a navalha e que ele ia servir ao Senhor. Então tem vários tipos de voto. Agora uma coisa eu falo, se alguém está em dificuldade e vai fazer um voto, é bom que faça algo que agrade ao Senhor e que você possa fazer. E quando o Senhor lhe abençoar e lhe tirar da situação difícil, aí você não vai dar uma de esquecido ou esquecida, não, porque o Senhor não vai deixar de graça isso, não. É só ler Eclesiastes capítulo 5 que você vai entender perfeitamente sobre o voto e por que o Senhor não deixa de graça aqueles que prometem algo a Ele e não cumprem. Vamos aqui mais adiante. Jonas finalmente sai do ventre do peixe, porque o Senhor tem misericórdia, poupa a vida dele e tira ele de dentro do ventre do peixe. Está aqui no versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou, regurgitou, colocou Jonas na terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor para fazer isso. Glória a Deus. Agora nós vamos para o terceiro ponto do livro de Jonas, que é que finalmente ele chega ao destinatário dele. O Senhor, capítulo 3, versículo 1, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Você está vivo, está viva? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me faz parar aqui para dar uma palavra profética. Você pode ter cometido um erro diante do Senhor. O Senhor pode ter te alertado várias vezes e você cometeu o erro. Mas se você está vivo, entenda que é o Senhor te dando a segunda oportunidade. E no que o Senhor te dá a segunda oportunidade, então faça o que é para ser feito, que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque o Senhor disse a Jonas segunda vez e disse, levanta-te e vai. E prega a pregação que eu já te mandei na cidade de Nínive. Então ele não ia aqui dar uma de maluco ou de desentendido e pegar e viajar para outro lugar, não, senão ele não ia ser poupado dessa vez. E levantou-se Jonas e foi a Nínive. E segundo a palavra do Senhor, era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Ou seja, Jonas, para falar a cidade toda, teve que percorrer 3 dias de caminho, entrar de cidade e andar de manhã, de tarde e de noite. E interessante que as palavras que o Senhor manda através da boca de Jonas não é muita coisa. Mas é uma dura nova tão terrível que eu fico pensando, se o Senhor resolvesse dar uma dura nova dessa aqui, que se a voz do Senhor ecoasse para o mundo inteiro ouvir e desse essa dura nova aqui,
Com certeza era muita gente se desesperado, muita gente ia chorar, muita gente ia se esconder nas cavernas, muita gente ia entrar num pânico, ia ser uma coisa, um caos. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos em tempos difíceis. Isso não é de se negar, mas que também podemos alcançar a misericórdia do Senhor e vermos as bênçãos dele, apesar de tudo, com certeza. Ah, mas o sistema está assim, mas a situação econômica está desse jeito, mas tem o coronavírus, mas tem isso. E quem disse a você que para o Criador da vida, quando ele quer abençoar, há algum empecilho para ele? Eu estou falando do Criador, daquele que tudo fez, que tudo pode, que tudo faz, que tudo permite. E ele faz a guerra e faz cessar a guerra, e ele faz a terra se derreter. E ele não fez um certo dia desse com os vulcões aí que andaram em erupção? Então estou falando do Criador, aquele que tudo pode. E qual foi a mensagem que Jonas tinha na boca para falar? Era só uma frase, onde o Senhor usou a boca dele e dizia, versículo 4, capítulo 3 de Jonas, ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida, ou seja, afundada do mapa, extinguida. Então imaginem a Dura Nova. Agora o quarto ponto, quanto à reação dos receptores da mensagem do Senhor dada a eles. Como foi que eles reagiram? Vamos ver agora. Mas antes, eu quero falar um pequeno detalhe. Nínive, a etimologia da palavra Nínive significa bela. Externamente falando, certamente era uma cidade pomposa e muito bonita. Mas as obras dela diante do Senhor eram consideradas uma malícia, uma abominação. Para o Senhor foi considerada maliciosa aquela cidade. E ficou na história a malícia e o arrependimento daquela cidade que o próprio Senhor Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus vivo, como diz, encarnado em terra, ele vai, lembra esse fato, Mateus capítulo 12, a partir do versículo 38 diz assim, então alguns dos escribas dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal para crer em ti, é o que eles queriam. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Aí ele diz, porque Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então o Senhor se lembrou do que Jonas pregou, de como era a cidade, mas também daquilo que tocou o coração dele, que foi a ação sincera, comovente, de um arrependimento verdadeiro da parte dos ninivitas, que nós vamos ler mais detalhadamente. Aqui está escrito, os homens de Nínive creram, proclamaram um jejum, tiraram panos de saco, vestiram-se de panos de saco, desde o menor até o maior. A palavra chegou ao rei, o rei fez a mesma coisa, despojou-se do seu trono, das suas vestes reais e se veste de pano de saco e se assenta sobre a cinza e fez uma proclamação, divulgou aquilo por toda a Nínive e a mandato do rei ele disse, olha, ninguém, nem animal, nem nada, coma coisa alguma, nem beba água. E ali eles fizeram desse jeito. E clamaram fortemente ao Senhor, está no versículo 8. Aí você pode dizer assim, não é novidade, eu estou clamando ao Senhor.
Eu vejo muita gente no Brasil clamando, fora do mundo, e eu digo, é verdade. Mas acontece que clamar, jejuar, e depois os ninivitas voltassem para as velhas práticas, iria invalidar tudo de bom que eles fizeram. Então essa regra da mesma forma é para nós hoje. Ache quem quiser que isso seja verdade, eu acho bom quem quiser, entenda quem quiser, mas a realidade é esta. Não é à toa que morrem pessoas que dormem de repente, não acorda, de repente pega um coronavírus, é um acidente, morre. É a fatalidade da vida, mas vem cá, de todas as idades, com tanta gente assim, a contagem de mortandade, se brincar, vai sobrepujar da natalidade. A coisa não está normal, não é à toa. Não é simplesmente porque é uma fatalidade, não. O Senhor sabe por quê. E nações acontecendo aí, cidades e nações destroçadas, com maremotos, com terremoto, com água, com isso, com aquilo, com enchente, com vulcão, seja lá o que for, também não é por acaso, não. Já pararam para pensar nisso? Pois muito bem, eles clamaram fortemente ao Senhor, mas eles fizeram por completo. Porque a Bíblia diz aqui no mesmo versículo 8, eles se converteram, cada um do seu mau caminho, da violência que havia na mão deles, ou seja, da culpa que eles tinham. E eles diziam, quem sabe o Senhor Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o Senhor viu as obras deles, como se converteram do mau caminho, e o Senhor Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria a eles, e pelo menos naquela geração, não fez. A sentença, o veredito do Senhor foi suprimido. O Senhor fez mais adiante, mas com essa geração aqui não. Então, o que podemos entender com isto? É que basta uma atitude nossa sincera, e que agrade ao Senhor e que seja contínua, que é capaz de mudar o curso da maré, é capaz de a nossa vida se tornar favorável. Louvado seja o nome do Senhor. Nínive era uma cidade bela por fora, mas maligna, maliciosa em suas ações. E Jonas, a etimologia do nome Jonas significa pombo. E trazendo para, vamos dizer, fazendo uma comparação até engraçada e metaforicamente falando, mas é uma realidade, ou seja, Jonas, ele era o pombo-correio do Senhor nosso Deus com a mensagem para que o povo de Nínive soubesse o que o Todo-Poderoso lhes reservara. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira, Segunda Guerra Mundial se usava os pombos. Alguns pombos usava e colocava pequenas mensagens e eles iam e eles voltavam. Esses pombos, porque eram criados ali justamente para esse ofício. Então, o que eu estou falando aqui, com certeza tem todo sentido. Os ninivitas ouviram as duras novas do Senhor, mas eles aprenderam a lição. Eles creram, eles jejuaram, eles oraram, eles buscaram fortemente ao Senhor, se converteram. Eles praticaram na íntegra o que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é um dos versículos que mais eu tenho visto tanta gente citar. Eles não eram chamados como povo do Senhor, mas eram criaturas criados pelo Senhor. Mas a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou a pessoa, ou a criatura, ou a nação, que chamar por mim, diz o Senhor, se humilhar, orar, me buscar e se converter,
dos seus maus caminhos. Então o Senhor diz: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos, prestando atenção, e os meus ouvidos, as orações que se fizerem, que esses fizerem. Então, orar, se humilhar, buscar e se converter. São 4 ações que o Senhor deu para nós e é da nossa responsabilidade e incumbência, se quisermos ver a mão favorável do Senhor para com a nossa vida e se quisermos obter a salvação. O 5º e último ponto que eu quero falar acerca do desgosto que Jonas teve. E vamos entender que desgosto foi esse. Capítulo 4 diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso tudo e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse assim: Senhor, não foi por acaso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me precavi, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Ora, se Jonas sobreviveu ao assunto de estar dentro da baleia, se ele chega em terra seca e executa o propósito do Senhor, completa a sua missão, e o povo ali é salvo, o que vem, como diz no raciocínio humano, que era para ele estar alegre, porque o povo não ia morrer, porque se ia chegar ao Senhor, porque reconheceram que o Senhor é Deus, porque agora eles criam no mesmo Senhor, mesmo que não eram judeus, eram de outra nação. Mas quando a gente olha que Jonas ficou com desgosto e disse assim: é por isso que eu falei para o Senhor, eu disse desde lá na minha terra, o Senhor vinha me falando esse negócio de eu ir pregar em Nínive, eu não queria, e é por isso que eu fui fugindo para Tarsis, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor se arrepende do mal, eu sabia que isso ia acontecer mesmo, é isso que ele quis dizer. Mas se é algo positivo, por que esse homem estava tão entediado assim? Quem lê só essa parte vai pensar que o profeta tinha surtado. Mas acontece que o profeta não surtou. Acontece que, na verdade, o desgosto dele, o fundamento, era o egoísmo. Ele era egoísta, ele por ser de uma nação privilegiada aos olhos dele, ele só achava que a salvação era para a nação dele e para ele. Então, quando ele viu outro povo lá se converteu ao Senhor, então ele teve um desgosto enorme, veio sobre ele assim, ele teve que lutar com o egoísmo e, por que não, uma certa inveja. E o que isso tem a ver com nossos dias de hoje? Tem tudo. Porque tem gente que mesmo compartilhando da mesma fé, às vezes estando na mesma casa, ou servindo às vezes a mesma igreja, ou no mesmo trabalho, ou de sangue até, não se alegra com a vitória do outro. Não se alegra porque o outro tem uma coisa que ele não tem ou que ela não tenha. A pessoa hoje, se tiver um carro melhor do que o outro, aquele outro ali já fica amolado, já fica amuado. Porque diz assim: eu sirvo a Deus também, por que ele tem um carro melhor do que o meu? Por que aquela tem uma casa melhor do que a minha? Por que aquele ali, ele foi promovido a pastor, a missionária, e eu até hoje sou diaconisa? Por que é que eu não sou reconhecido ou reconhecida na igreja? Por que é que casa disso, e casa daquilo, e casa daquilo outro? Pois justamente por esse ponto aqui. Porque se eu ainda não aprendi a me alegrar com as bênçãos do próximo, então, como diz, eu posso estragar até as minhas se eu receber fora do tempo,
Se eu receber assim, nesse tipo de sentimento, porque pode entrar o orgulho, e Satanás vem e acaba com tudo, e o orgulho derruba mesmo, e é uma coisa terrível. Então, por isso que eu digo a vocês que o Senhor está mais interessado em trabalhar em nós primeiro, para depois, através de nós, está interessado em nos dar aquilo que mais necessitamos do que aquilo que mais queremos. Entendeu? Então aqui Jonas, ele estava entediado porque a nação teve salvação. E aqui me faz lembrar do traço de Caim. Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que estava 2 irmãos de sangue, Caim e Abel, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Cada um teve a mesma oportunidade diante do Senhor de oferecerem a sua oferta. E a Bíblia diz que Abel oferece a oferta dele diante do Senhor e é aceita pelo Senhor. Mas Caim também oferece a sua oferta ao Senhor, mas diante do Senhor não é aceito, o Senhor não recebe, não recebeu. Mas acontece que se Caim observasse, ele recebeu um grande privilégio, que foi o Criador falar com ele. O Criador disse assim a ele, o próprio Deus falou com ele e disse, por que descaiu o teu semblante? Por acaso, se você fizer o bem, você também não vai ser aceito? Ou seja, em outras palavras, dissertando para o nosso tempo de hoje, é como se o Senhor dissesse assim, por que você está com desgosto? Porque aquela pessoa tem um carro e você não tem? Por que você está com desgosto? Porque aquela pessoa foi promovida num trabalho e você não foi? Por que você está com desgosto que aquela irmã ali foi promovida a um cargo ministerial e você se acha rebaixado ou rebaixada? Por que é que você está assim desse jeito? Você não está viva também? Não está vivo? Você não serve a mim? Não está na minha presença? Eu não estou te dando a oportunidade de viver e você buscar pelos seus ideais e você clamar. E porventura eu vendo tudo isso, diz o Senhor, eu não farei também o bem para você? Mas por que é que você gasta a sua energia e fica entediado porque o outro foi abençoado e você ainda não foi? Porque o outro tem uma casa melhor e você não tem? Porque o outro tem um trabalho que você olha e diz assim, era eu para ter, porque outra tem um casamento e você diz, eu ainda não tenho, era para eu estar no lugar. Aí a vida passa, se escoa como água pelos dedos, porque os dias estão curtos, abreviados. E de repente a pessoa morre e vê mais luta do que vitória. Por quê? Porque não devemos esquecer que a nossa vida também ela é construída através das nossas ações, dos nossos pensamentos. O Senhor não faz acepção de pessoas, não é que aquele é melhor do que você. Não é que você é melhor do que aquele, nem eu sou melhor do que ninguém, nem ninguém é melhor do que eu. Somos todos no mesmo barco, somos criatura da mesma maneira. Mas o que é que difere? O Senhor não faz acepção de pessoas, é verdade. Mas o Senhor faz acepção em observar as obras, a nossa conduta, se buscamos a Ele e fazemos por onde Ele está na nossa vida, ou se nós aparentemente emancipamos Ele da nossa vida, e assim colheremos o fruto da semeadura, que tem valor até a eternidade. Porque se morre com o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas se morre toda a vida e desperdiçou as oportunidades para fazer desatino por aí, para ignorar o Senhor, aí vai também valer para a eternidade. É assim.
Mas aí o Senhor, quando vê esse ressentimento de Jonas, o Senhor aqui é muito complacente com ele, compassivo. O que é que o Senhor faz? Versículo 6. Quando Jonas sai da cidade e vai assim, se aparta e faz uma cabana e se assenta ali, aí aqui a Bíblia diz, versículo 6 do capítulo 4, que o Senhor fez nascer sobre ele uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas, é claro que ele se alegrou, maravilha, a aboboreira, que beleza, glória a Deus, o Senhor, eita, agora o Senhor está me ajudando, me abençoando, a aboboreira. E essa aboboreira tem um mistério? Tem. O que é que ela significa? Ela significa que o cuidado do Senhor. E o Senhor querendo mostrar a Jonas que tanto se importava com a nação dos ninivitas, como se importava com ele, como se importava com a nação dele e com qualquer outra nação ou qualquer outra pessoa. O Senhor demonstrou aqui com essa aboboreira o cuidado e o amor dele. Mas de repente o Todo-Poderoso quis que a aboboreira morresse. A Bíblia diz que apareceu de repente um bicho e ali fere a aboboreira e ela se seca. E o sol batendo vai e fere a cabeça de Jonas. E ele mais uma vez entediado e desejando morrer, e disse, é melhor morrer do que viver. E a segunda vez o Senhor fala com ele e diz, é razoável mesmo esse teu pensamento, esse teu procedimento, tu ficar assim enfadado, amolado, zangado, amuado, por causa, agora é da aboboreira? Aí interessante eu dizer a vocês aqui, que aqui Jonas ele ainda tinha um ressentimento de Nínive, mas nem tanto. Aqui o luto dele, o desejo dele de morrer agora era por causa da aboboreira. Aí o Senhor é tanto que diz a ele, é justo que tu se enfade e deseje a morte por causa da aboboreira? Ou seja, o que é que o Senhor quis mostrar aqui? Que Jonas teve misericórdia da aboboreira. Só falta morrer junto com ela, se enterrar no mesmo buraco. Ele ficou de luto por causa da aboboreira. Que o Senhor até disse a ele, tu tivesse compaixão da aboboreira, na qual tu não trabalhaste para ter ela, não foi na tua terra, tu não compraste, tu não gastasse nada, nem molhasse ela para ela crescer, nem plantasse para que ela viesse aparecer, e ela apareceu num dia e quando pereceu tu tá assim de luto por causa da aboboreira, e porventura se tu tá assim de luto por causa da aboboreira, e eu, o Senhor estava dizendo, não teria eu compaixão dos ninivitas, que são mais de 120 mil homens que não sabem discernir o que é mão direita e o que é mão esquerda? Ou seja, às vezes por tão pouco, ficamos tão zangados ou amolados ou frustrados na vida e não enxergamos que o Senhor já fez tão muito por nós. E outra coisa, Jonas foi capaz de ficar de luto por causa da aboboreira, mas era totalmente frio e insensível para com aquelas pessoas onde ele estava querendo que tudo morresse, fosse fulminado e que a aboboreira ficasse. Às vezes nós damos tanto valor, tanta importância a coisas pequenas e às vezes até ínfimas, mas não damos valor, por exemplo, à família que temos, a mulher que ama esse marido e cuida dele e ele não está nem aí. Ele troca o ouro pela bijuteria, porque fica
olhando e cobiçando outras. E não olha a de casa que cuida. E é a de casa que vai levar para o hospital se precisar. E é a de casa que cozinha, que lava e que passa. E é a de casa que está ali enfrentando as frustrações. E às vezes até as ameaças e os abusos. E não enxerga. Às vezes enxerga coisas pequenas. Mas não enxerga, digamos, o amor de uma esposa. Ou a mulher não enxerga o amor do marido. Cuidado. Que ele trabalha até tarde para ganhar o pão e você pega e gasta. Ah, não, meu prazer é gastar muito e pegar o cartão de crédito e gastar até o que não tem. Ou seja, trocando um valioso por uma coisa ínfima. Por uma coisa que pode corroer, destruir, mais do que aquilo que destruiu a boboreira. Vamos pensar nisso. Quais são os valores que eu tenho aderido para a minha vida? Eu tenho procurado obedecer ao Senhor. Isso não é fanatismo. É só você orar ao Senhor e ler a Bíblia sinceramente que Ele vai mostrar a você o que é que Ele quer de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você escutar a palavra, você vai entender. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, Ele é o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um só. Então, a solução de tudo, o último reduto, o maior de todos, não é a criatura lá que você às vezes dá tudo. E desce lá uma criatura que diz que é poderosa e vai estragar mais a tua vida, que Satanás e os demônios são criatura. Eu estou falando do Criador, o Senhor. Então vocês veem, Jonas teve luto pela boboreira, ficou de luto. Mas jamais ficaria em luto pelas 120.000 almas se fossem sucumbidas. Às vezes ficamos de luto porque não alcançamos um sonho ainda, porque ainda não temos o emprego dos sonhos, porque o casamento não é como gostaria que fosse, porque não está satisfeito ou satisfeita com a vida. Todos temos problemas e dores, sim. Estou ignorando ou fazendo desdém da dor das pessoas? Não. Mas eu estou dizendo que às vezes tem coisas além que o Senhor quer que venhamos enxergar. O que Ele já fez por nós, o que Ele tem feito e não enxergamos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Peço, se inscrevam no meu canal, vou deixar descrito abaixo, Melry Macedo pregando a palavra de Deus. Orem que eu quero fazer 1000 cópias do CD para boa parte doar para evangelismo. E assim, também visitem meu canal de artesanato e eu tenho outro canal que eu vou deixar descrito abaixo depois. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém e graças a Deus.